Boa noite. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, deixou o país hoje rumo a Cabo Verde a convite do seu homólogo Basílio Monso Ramos. Cipriano Kassamá retribuiu assim a visita do seu homólogo cabo-verdiano, que esteve na Guiné-Bissau durante a abertura da primeira sessão ordinária da 9ª legislatura. Vários acordos são esperados durante a estada de Cipriano Kassamá na cidade da Praia. A visita de Cipriano Kassamá a Cabo Verde vai abrir um novo ciclo de cooperação entre os dois países. Esta ideia foi hoje defendida pelo próprio presidente do Parlamento, momento antes da partida de Bissau. Está prevista durante esta visita a assinatura de vários acordos de cooperação entre os dois parlamentos. Vamos a Cabo Verde com dois objetivos. Primeiro, contribuir para reforçar a amizade entre o povo guineense e o povo cabo-verdiano. Em segundo lugar, também para contribuir no relançamento e a consolidação do novo ciclo de cooperação entre os nossos dois parlamentos. É nesse quadro, durante a minha visita a Cabo Verde, teremos a oportunidade de assinarmos um protocolo de cooperação. Cipriano Kassamá e a delegação terão um encontro com a comunidade guineense radicada em Cabo Verde e ouvir as suas preocupações e depois transmitir ao governo. Teremos a ocasião de ouvir ou escutar dos nossos irmãos, dos concidadãos guineenses, dos nossos irmãos que estão em Cabo Verde, as suas preocupações. E assim que voltarmos, transmitiremos ao governo para soluções imediatas. Depois de Cabo Verde, a missão segue para Mali, onde Cipriano Kassamá assistirá de 7 a 11 de março de 2015 nos trabalhos do Parlamento da UEMOA. Porque eu sou o vice-presidente do Parlamento da UEMOA. É uma das razões que me leva à República Irmã daquele país, que é o Mali. E terei uma oportunidade, uma audiência com o Presidente da República, Ibeka, que é um amigo pessoal, com quem nós vamos, com certeza, fazer uma análise da situação do Parlamento, porque ele também foi Presidente do Parlamento antes de ser Presidente da República. E terei essa oportunidade e o privilégio de ser recebido por ele. O presidente do Parlamento guineense é acompanhado nesta viagem pelos líderes das duas bancadas parlamentares do PAGC e do PRS e alguns deputados. Na comitiva integram também o conselheiro político diplomático Delfim da Silva e o presidente da CNE, Augusto Mendes. O candidato à liderança da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Mamadou Salio Lamba, procedeu ontem à apresentação pública do seu manifesto. A candidatura de Mamadou Salio Lamba conta com o apoio de altas figuras do setor privado guineense. Ainda sem data marcada, a eleição dos novos órgãos da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços deve ser uma realidade brevemente. Mamadou Salio Lamba, um dos pretendentes à liderança desta organização, apresentou seu manifesto perante seus apoiantes. Uma cerimônia que contou com a presença de altas personalidades do setor privado nacional que prometeram total apoio a este projeto. A nossa não fala só com nós Lamba dia de noite. Dia de noite nós Lamba por causa que está lá e assim. Dinheiro está acabado. Dinheiro e papel. Que queria dinheiro e fala. Pegador, se eu contar uma conversa, acabou de bater a cidade. Nós temos lâmpada, Deus dá-nos lâmpada. E mesmo que Deus, que dá no mesmo lâmpada que não usa, dia 30 de janeiro, não consegui tomar vitória na NAG. Então, aquele vitória na NAG, ele vai passar o lâmpada. Que aquela menina, Deus abençoou. Confiantes na vitória de Lamba, os apoiantes apelam maior transparência na Câmara de Comércio e aos comerciantes pedem o cumprimento das suas obrigações para com o Estado. Mas tem um coisa que dá fome, orgulho de bocado. Não vem a falar de faturas falsificadas. Me engana. Falsificação de faturas. Na fala Câmara de Comércio, se futuro presidente, vai que o mesmo direito, que ele é trabalho de comerciantes.
delega trabalho do comerciante. Como é que uma fala uma empresa que não fabrica mercadoria, como a paidar fatura falsa? Aquele vergonha grande. Não havia discussão. Pessoal limpo, é nobre. Eu não discuto aquela. Mas é que é preciso para chamar uma empresa para fiscalizar comerciantes, que é que está bom. Próprio funcionário de alfândega, ora contentor chega, se quer abrir na porta, vai acompanhar o contentor, tem que não abrir. O lançamento de candidatura contou com a animação dos músicos nacionais. Entretanto, o candidato à Câmara de Comércio, à presidência da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Mamadou Salih Lamba, promete unir o setor privado guineense e pagar todas as dívidas internas caso for eleito. O lema unir, fortalecer e relançar o setor privado para uma melhor Guiné foram apresentados os principais eixos da candidatura de Mamadou Salih Lamba à liderança da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Primeiro, não me tem separação de águas. Não me fica claro qual que é trabalho do governo, qual que é responsabilidade do setor privado. Segundo pilar de nossa candidatura e unidade. Terceiro pilar de nossa candidatura e reforma que nós devemos fazer na Câmara. Não me cria Câmara novo. Não me Câmara onde o presidente cada média apresenta contas. O candidato agradeceu a moldura humana que o acompanhou e deixou um agradecimento particular aos decanos do comércio guinense e apresentou como suporte da sua candidatura a unidade e a boa gestão da coisa pública. E chega a hora de mudança, mas cada que ele fala como é chega a hora de mudança, para bater pera. Suma que todo mundo se vê como entre que você pensa, que você não está chamando sonho com realidade e tem uma ligação que você chama ação. A não está para agir, para não garantir dar autorização para aquilo. A não vem para pedir reconciliação, unidade entre homens de negócio. Quem que ser o dirigente máximo de Câmara de Comércio e tem que ser quem que tem a mão aberta para receber tudo. E que por ser o pedido de um mama, e que por ter clientes, e que por ter amigos, e que por ter qualquer coisa que está ligado a um grupinho. Lamba promete liquidar todas as dívidas internas caso for eleito. Desde 7 de junho, empresas para mínimos que temba e danado tudo. Para de falta de transparência. É como ainda tem gosto que sobra, está por pagado. Mas nós não vai cobrar Estado para pôr dinheiro, porque cá nós que fazemos guerra. Para não pagar setor privado, para poder relançar a economia. Dívida interna não pagado. Com nós não pagado. Apresentada a candidatura de Salih Lamba à liderança da Câmara de Comércio. Uma casa ardeu-se em chamas no bairro Militar, deixando cerca de uma dezena de pessoas sem abrigo. As vítimas do incêndio lançam apelo às autoridades e às pessoas de boa vontade no sentido de os ajudarem. A queda de uma vela acesa no quarto de um dos netos terá sido a causa do incêndio que consumiu o interior da casa e os haveres da Dona Marta Marcos Vieira na sexta-feira passada no bairro Militar, deixando relento cerca de uma dezena de membros da família. Lanta, de fumo na casa. Não. Olha, ninguém para. Era fogo. E a porta não sai na rua. Sai quando sai na rua, então não fica mais forte. Não, de fumo, nunca senti cheiro de nada. Bem bastante. Ainda até senti que está na dama. Para pegar lá também para parte do quintal. Então, olha, lá do quintal, e essa cabeça na cabeça, uma de fogo na quarta desse, chama, gente 25 na chama, está na chama de vontade. Olha bem, está assim, pincha a porta. Preocupado com a situação financeira da família, Gardeliano Vieira Sá Neto apela à boa vontade das pessoas. Materiais que não dão lá tudo. Acaba de pir, queima tudo.
nem documento desde registro até bilhete de identidade, coisas também de minha dona, tudo acaba de queimar. Esse momento bom não ia própria casa. E assim queima tudo. Gosto de não pedir quem de boa vontade para ajudar. Não pedir presidente, primeiro-ministro e tudo quem tem boa vontade de ajudar para ajudar. Porque nada nunca sobra aqui. Para além dos objetos perdidos em consequência do referido incêndio, a proprietária da casa e pertença ficou sem medicamentos. Igualmente, no bairro de Kuntuma, a casa foi consumida pelo fogo em consequência de um incêndio. A origem do fogo é desconhecida pelo proprietário da casa. No bairro Kuntum, concretamente Zona 1, estas famílias ficaram sem abrigo. Em causa está um incêndio ocorrido por volta de 10 horas da noite, na passada sexta-feira, cuja origem do fogo é desconhecida pelo proprietário da casa. A vítima de sinistro, sem meio financeiro para a recuperação do seu lar, lança um grito de socorro. Estava na zona estrada. Olha, a gente deu na ligação, primeira chamada, segunda chamada, com uma casa na queima. Com o corretor não chegou, já o fogo estava contra a casa. Vizinhos, que não daqui socorro, vão ligar com o bocado, liga, e o bombeiro chega. Mas a situação que passa ali, nós tudo não passa situação difícil, nada que sai. Tanto dinheiro, roupa, que tudo, materiais, dano, tudo que sai, nenhum som. Famílias, tudo, fica assim, meninos, tudo, trabalho, a escola, sempre materiais, tudo queima. A vítima do sinistro encontra-se neste momento a pernoitar em casa dos vizinhos. Os populares do bairro de Áfia lançaram um grito de socorro ao governo e às pessoas de boa vontade. Tudo devido ao desmoronamento de uma ponte que parte das antigas instalações da empresa Masa Segurança ao interior daquele bairro. Os moradores do bairro da Áfia, concretamente na zona da antiga instalação da empresa de segurança Masa, correm o risco de perder as suas casas. Em causa está a ponte construída pela empresa Construção Civil Arresque, a quando os trabalhos de reabilitação da estrada Avenida Combatente Liberada da Pátria e com o cair das chuvas do ano passado, tem provocado o enorme erosão e deslizamento de terras, colocando os habitantes deste bairro periférico da capital numa situação de isolamento. A condição que é ponto de sanear, casas estão ali perto, erosão não faz tudo dia, tudo chuva que passa, erosão, assim, terra não gasta. Para casa de gente, a minha mandante chama gente de televisão para bem jogar não é coisa ali para estado para jogar como é que pode fazer para não passar a situação que nós estamos. Ponto tempo ali, mas ponto cai. Gos, pô, tempo de chuva não bate na palmeira, ele não põe lá. Não põe sagos, iago bem, que está saindo lá de placa, que sago tudo iago levar. A minha pedi governo para ajudar para abrir, para compor a causa, para não poder ter uma vida normal. Ou está tendo doente, o carro que pode entrar. Problema rua ali, e que tem. Não fica ali tipo ilha. Tipo ilha que não fica ali. Que lá a minha pedir governo e que gente de boa vontade que pode botar na mão para ajudar para compor a causa. E abrir na rua, câmara, essa minha casa, né, causa, tudo. Rua que tem, rua que tem, que lá que não pede, para ajudar. É baleta, mais essencial ainda, é baleta ali para ajudar, que é baleta ali. A resquipa é compulsão lá, é caba, lá que é betonar é caba. A imagem fala por si de uma circulação difícil das pessoas de um lado para o outro. Perante esse cenário, resta agora perguntar a quem cabe a última decisão. Foi realizado ontem no Espaço Lenox a primeira edição de casting modelos pela agência Fashion Kanté, em colaboração com a sua congênere agência gambiana intitulada Glamorous Fashion África. O objetivo é de restabelecer as relações e resgatar as potencialidades dos modelos masculinos e femininos da Guiné-Bissau. O Espaço Lenox foi o palco de uma tarde de passarelas. Encontra-se no país um grupo de empresários gambianos, vocacionários em marketing e interessados em estabelecer parceria com a sua congênere Fashion Kanté. The first thing is to open the agency is not easy. Não é fácil abrir uma agência de moda, portanto é necessário ter um bom modelo
E para ter um bom modelo, é preciso ser um bom profissional. E depois disso, o país, através do Ministério de Turismo, tem que suportar os encargos dos modelos, porque se não o fizesse, isto poderá dificultar a sua participação internacional. They cannot support some model. It will be very difficult for the model to go international. Alfa Omar Kanté explicou como surgiu a iniciativa e falou também da futura agência no país. A agência que não abri, e a agência ser uma agência internacional. Não só agência tipo manequins que não tem modelos que não tem, ainda passou o modelo, não. É amigo que não tem agência, que não tem, aliás, e a gente tem contrato ou tem contato para toda parte do mundo. Aí tem a maior agência de modelo na Gâmbia e conhecido para todo lado. Então, modelos que não tem ali, e assim também que não tem contrato, qualquer momento que ele ainda precisar de modelos, sempre ainda pedir modelos também ali de Guiné, que não tem agência, que não tem agência internacional, que não colhe, não seleciona algum modelo, dentro de modelos que não tem, não colhe lá modelos que eles precisam, número de modelos que eles precisam dele, lá também que não tirar, não manda. Para os especialistas de moda, é preciso valorizar e resgatar a beleza nacional. Não tenho motivação, ou não tenho vontade de fazer Guiné, para filhos de Guiné vivem, que não vê, que não olha. Então eu pedi todos os filhos de Guiné que tenham vontade de vir para escrever. A mesma coisa, de não quando colher o modelo de como não o CIB passa, não. A não faço tipo escola, eu digo como não precisa criar alguém que nunca se vê aqui passarela para não ter mal, não fácil para ser de um modelo internacional. Daqui a próprio, ainda vive de que ali existe. Esta é a primeira edição de Fashion Night e a segunda terá lugar no dia 2 de maio no país, com a participação de estilistas do Senegal, Gâmbia, Nigéria e Ghana. O coletivo dos técnicos da Rádio Cidade, situada no bairro Militar, promoveu um evento de valorização da cultura afro-mandinga. O evento visa promover os valores culturais com a valorização do que é nacional. O país conta com uma diversidade étnico-cultural enorme. Um grupo de jovens da Rádio Cidade, situado no bairro Militar, organizou ontem nessa comunidade um festival de ritmo de sons. O festival, cujo objetivo é a promoção da cultura afro-mandinga. Nomes de no cultura, para promover uma outra cultura que nós olha, que nós ouvimos também na rádio. Entender como essa atividade que nós estamos assistindo é um momento e muito bom para ver como não país na atravessa é um momento de tranquilidade. Não entender como é bom que nós tudo não contribuir, nós damos contribuições, está passa necessariamente na criar uma atividade cultural sumessa para tentar juntar na comunidade de mulheres, de diferentes grupos de mulheres do bairro Militar, para tentar mostrar qualquer capacidade de nossa cultura e para ver as comandas, não tentar fazer o máximo para não organizar, é cuidem como padrinho, um parece bom, e que tem um problema. O enquadramento das mulheres nas atividades culturais em diferentes bairros da capital, assim como no interior do país, visa no fundo resgatar valores e talentos. Notícia do desporto. O futebol nacional Kuntum venceu ontem os Balantas de Massoa por uma bola sem resposta. É a primeira vitória dos Cavalos Brancos de Kuntum, no campeonato da Primeira Liga. Reduzidos a 10 unidades nos primeiros minutos da partida, os rapazes de Massoa foram os primeiros a criar duas soberanas oportunidades de golo nos minutos 37 e 38 da primeira parte. Aos 39 minutos, os Cavalos Brancos de Kuntum responderam com um golo numa jogada de entendimento por intermédio do avançado William. Nos minutos 16 e 21 do segundo tempo, a formação de Kuntum, conscientemente da desvantagem numérica da equipa dos Balantas, tentou por duas vezes ampliar a vantagem, mas o guarda-redes Saná esteve em alta. Aos 37 minutos, os rapazes de Kuntum voltaram em carga com este remate de Abdoulaye, mas o guarda-redes Saná mais uma vez impediu que a bola entrasse na sua baliza. No minuto 45, a juíza da partida exibiu a cartolina vermelha ao meio-campista António Jata de Kuntum, após ter recebido a instrução do seu assistente. Minuto depois, o avançado de Balanda Shimane também foi expulso por ter cometido uma falta sobre o guarda-redes Serifo. No final do jogo, os técnicos das duas formações foram ouvidos pela imprensa. O segredo mais grande é trabalho, porque não acaba por baixar braço.
futebol é assim, quem quer que futebol e cada consegue distinguir as coisas. Pensa quando faz grande trabalho, não trabalha a semana, a equipa e tem estado na crescer porque essa equipa nova, pensa tudo na correr direito. A vitória é motivante e não ajuda a equipa a conduzir. A equipa de arbitragem e secretário e que é igual, obrigatoriamente que na 17 minutos e mandam um jogador de Balandas de Mansoa para fora, depois de vários lances igual e que dá nenhum cartão. Então o cartão é só para um lado, só para olhar para aquela que na intervalo e mandam para fora, quando o adversário não fazia muito mais do que me pedir. Então é assim, querer futebol na Guiné é complicado, porque alguém está sair de casa para vir fazer mal se companheiro que não trabalha dia e noite, não trabalha na campo, bate bruta de sol, para chegar ali alguém está chegando todo o trabalho feito. Com esta vitória sobre os Balandas de Mansoa, o Futebol Clube de Kuntum passa a somar 4 pontos na tabela classificativa do campeonato da Primeira Liga. Ilustre telespectador, a sua assiduidade deu-lhe a oportunidade de conhecer e acompanhar em direto no panorama informativo da televisão da Guiné-Bissau o comentário da semana. Uma reflexão integrada nas edições dominicais do telejornal, onde são analisadas algumas das notícias que fazem atualidade dentro e fora da Guiné-Bissau. É o nosso convidado para a edição inaugural do mês de março, o Dr. Fodé Mané, académico e investigador. Boa noite, Dr. Fodé. Seja bem-vindo a esta edição do Comentário da Semana na televisão da Guiné-Bissau. Estamos no 1º de março, mês em que dentro de 24 dias todos os caminhos vão dar a Bruxelas, onde vai decorrer a Conferência Internacional de Doadores, ou simplesmente a Mesa Redonda. Um evento que a partida goza de uma atmosfera favorável, tanto a nível interno quanto externo, e cujos preparativos foram motivos do encontro entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e o Primeiro-Ministro, Domingos Simões Pereira. Dr. Fodé, o que é que representam estes esforços, sintonia ou mesmo partilha de informações para a concretização da Mesa Redonda? Muito boa noite, mais uma vez muito obrigado. Podemos ver a Mesa Redonda como sendo um fórum entre as autoridades do país em geral, dizemos autoridade porque não só a responsabilidade como os resultados pertencem apenas ao governo, mas também a própria preparação tem a ver com o ambiente político. E hoje sabemos, há esse conceito de mundo globalizado em que os países dependem muito um do outro e para isso normalmente nas receitas ou nos orçamentos de todos os países mais desenvolvidos, dizemos mais poderosos, existem fundos destinados ao apoio ao desenvolvimento. Embora nos últimos 4, 5 anos houve um decréscimo desses fundos, mas nos 2 últimos anos, devido à retoma da economia internacional, principalmente dos Estados Unidos, começou-se a repor pelo menos em mais 30%. Quer dizer, há dinheiro no mundo para apoiar os países mais fracos. O que é preciso é que haja condições para receberem esse dinheiro. A Guiné-Bissau tem sido acusada nos últimos anos muito de não ser capaz de absorver essas ajudas. E a Mesa Redonda, o seu objetivo é mostrar que o país tem condições de absorver essas ajudas. Quer dizer, tem que mostrar a sua necessidade e mostrar a seriedade, a possibilidade de aplicar essas ajudas. Por isso é que todo o preparativo que está a ser feito é nesse sentido de tentar criarmos as condições para recebermos essa ajuda. Porque os doadores existem, demonstram os fundos, mas não vão pôr o fundo onde vai perder. Então, neste âmbito é que é necessário uma preparação muito acentuada, criar as condições internas. Portanto, criar as condições internas, essas condições internas implicam que os órgãos, a população em geral, os políticos, a sociedade civil devem estar em sintonia, dizer que o país precisa, e todos nós precisamos, que não seja considerado como um louro apenas dos políticos que estão no poder. Porque esta ameaça, mais importante, a própria organização e o próprio sucesso da Mesa Redonda, quando há condições que fazem com que os doadores tenham alguma reticência. Se não houver essa reticência, há a possibilidade dos doadores. Só que também temos que
contextualizar um pouco, chamar alguma atenção para que não haja excesso ou exagero em termos de expectativa. Porque nós estamos no meio, quase, portanto, no fim do primeiro trimestre. E muitos países já têm um orçamento. Vai haver promessas, só que não serão promessas que vão ser desbloqueadas agora. E podemos esperar que depois da mesa redonda vai haver apoio. Vai haver promessas de apoio que vão ser desbloqueadas paulatinamente. Portanto, será muito importante, mas temos que ser realistas, não pensar que a mesa redonda, logo no dia seguinte, é que tudo vai ser resolvido. Temos que gerir também essa expectativa. A chegada ao aeroporto internacional Osvaldo Vieira, proveniente de Acre, onde decorreu a reunião preparatória da mesa redonda, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira lançou um repto de que o sucesso da mesa redonda continua a depender, sobretudo, dos guineenses. Como é da gíria lusófona, a primeira impressão é a que se retém e a última é a que fica. Como é que os titulares dos órgãos de soberania ou cidadãos no seu todo podem contribuir para preservar a impressão positiva existente e que inspire efetivamente os parceiros a abrirem cordões à bolsa a favor da Guiné-Bissau? Precisamente vamos pegar nesta deixa lusófona. A primeira impressão, portanto, é que se retém. Qual é a primeira impressão da Guiné-Bissau? É um país de instabilidade. É um país que não tem a capacidade de gerir aquilo que a comunidade internacional põe à disposição dela. Portanto, essa é a primeira impressão. E temos que fazer com que essa primeira impressão seja invertida. Qual será a última? Mostrar que há uma sintonia a nível internacional, há uma autoridade, mesmo a população também está interessada em receber, portanto, a mudar a forma como as coisas têm sido passadas. Primeiro, mostrar a necessidade de verdade, não é só porque cada pessoa precisa de dinheiro para ou um país, mas mostrar que não, há uma necessidade especial, temos projetos concretos, temos visão, onde vamos pôr esse dinheiro. Portanto, isto é que devemos mostrar neste momento. Para isso, há necessidade de fazer apoios, portanto, de fazer consenso a nível nacional, principalmente quanto à implementação, quanto às obras, quanto à utilização do dinheiro, que os aspectos sociais, portanto, os conflitos internos, que são normais numa sociedade, não só numa sociedade democrática, em toda a sociedade, que esses conflitos não retirem aquela vontade de haver um consenso quanto aos apoios internacionais que devem ser dados. Então, assim. No desempenho macroeconômico, o governo ultrapassou as expectativas do Fundo Monetário Internacional com o aumento das receitas na ordem de 60%, portanto 20% a mais dos 40% inicialmente esperados. Pode-se concluir coincidentemente com o governo e com o Fundo Monetário Internacional que a Guiné-Bissau navega em boas ondas para a concretização da mesa redonda e obter bons resultados? Normalmente temos que fazer essa leitura de acordo com a relatividade que foi feita, porque a previsão de crescimento da economia foi feita em relação ao período anterior, que é o período que chamamos da transição, que sabemos o desempenho econômico. Não houve controle do governo sobre toda a máquina da administração. Então a situação era muito difícil. Também não era realista você fazer uma previsão muito otimista na base daquela alicerce que o novo governo herdou. Por isso houve uma previsão um pouco cuidadosa em relação ao crescimento econômico, que arredondava volta de 40%. Mas, se a previsão foi de um crescimento de cerca de 40% em termos de recolha de receita, e viemos a ter 60%, podemos dizer que há uma melhoria. Portanto, as pessoas foram realistas, mas houve essa melhoria. Só que esses 60% ainda, podemos ver, ficaram mais de 40% fora do caminho, que deviam entrar. Porque esta previsão mostra o quê? Aquilo que devia entrar para o cofre do Estado, que não entrou. Devia entrar 100% daquilo que o Estado tem direito, daquilo que nós devemos, portanto, podia-se pensar de acordo com a organização da estrutura do aparelho administrativo, de que podia entrar 40, viemos a ter 60. Deve haver ainda o desempenho. Depois, outro aspecto, quando dizemos que o Fundo Monetário deu nota positiva, nós estamos habituados nos últimos anos, quase diplomaticamente, não dão nota negativa. Mas nota-se um esforço particular por parte do chefe da missão, em vez de dizer bom, a tentar realçar, dizer muito bom. Depois, isso se vê também em termos de constituição da própria missão. Há uma evolução. Tudo isso é um sinal, é uma mensagem, porque o Fundo Monetário Internacional
é mais do que apenas uma agência que gere tanto o dinheiro ou que gere algumas políticas que vai permitir tanta estabilidade em termos de transferências, em termos de funcionamento de trocas comerciais, em termos monetários. Hoje, nas zonas onde não existem agências de notação financeira, onde não atuam, quase o relatório do Fundo Monetário Internacional é que serve como indicador que dá informações se uma economia é sã ou não. São esses relatórios. Por isso é importante essa visão, principalmente quando estamos nas vésperas de mesa redonda, quando ainda as pessoas continuaram a ter a primeira impressão sobre o estado da Guiné-Bissau. É preciso essas informações para alterarem esta primeira impressão para que fique a última, que de um país sério, um país exigente que está a fazer esforço, apesar de dificuldades, mas que essas dificuldades, se forem superadas com o apoio dos parceiros, o país vai arrancar. Aí é que podemos colocar a importância desta missão, particularmente. Nesta semana foi divulgado o relatório da Amnistia Internacional, no qual a Guiné-Bissau sai de cabeça erguida em matéria dos direitos humanos, se comparada for a situação com os anos transatos. O relatório destaca a melhoria da situação dos direitos humanos no país, redução da tensão política e do descontentamento popular, este último aliado ao pagamento regular dos salários na administração pública. Dr. Fodé converge em tudo ou eventualmente tem algum ponto de vista contrário às afirmações da Amnistia Internacional? Não tenho visão contrária, mas há algum aspecto que não foi realçado neste relatório que eu queria trazer aqui para análise, porque o relatório analisou mais as violações chamadas verticais das autoridades públicas contra os cidadãos. Nos últimos anos, o que temos assistido, que constava nos relatórios, é que funcionava uma espécie de poder paralelo. As autoridades não tinham o poder de facto de executar as suas políticas. Havia muitas violações. Os próprios governantes eram desautorizados. Assistimos mesmo que os governantes a serem vítimas de violações de alguns órgãos do Estado, mas que ninguém está em condições de investigar, mesmo para investigar. Não é só para sancionar. Não havia essas condições. Portanto, havia um crescimento assustador de violações a nível vertical. Portanto, e nos últimos anos não podemos acusar, não temos factos de acusar o Estado em si. Dizemos Estado em todos, portanto, na sua acessão ampla, desde os diferentes setores do poder, e inclusive instrumentos que servem para o exercício do poder, como as Forças Armadas. E hoje, a intervenção das Forças Armadas, as queixas em relação às violações da utilização, portanto, os próprios membros do governo, em termos de abusos, em termos sociais, a incapacidade do governo, sabemos que a incapacidade do governo de cumprir algumas obrigações sociais estavam ligados à sua incapacidade de recolha de receitas de gestão da administração. Sabemos, há um exemplo concreto, nos 2 anos anteriores à assunção do poder pelo atual governo, há zonas que eram principais fornecedoras de receita para o Estado. A exportação de castanha de caju, dos recursos naturais como a madeira, da importação de combustíveis, é que davam maior receita ao Estado. Nos últimos anos não dava, porque algumas pessoas ligadas a esse setor estavam ligados àquilo que chamei anteriormente de um poder paralelo. E hoje o Estado está mais em condições de cobrar alguma receita. Se está em condição de cobrar alguma receita, está em condição de pagar salários. E, consequentemente, vai haver redução de tensão social. Mas, a nível horizontal de violações entre as pessoas, que devia ser sancionada pelo Estado, o relatório não trouxe muita, porque cabe às autoridades nacionais implementar um sistema de justiça para sancionar esses aspectos. Não houve muitas informações quanto a isso, que continuamos a assistir queixas de falta de justiça, de falta de autoridade em determinados aspectos, que é necessário também, quando estamos a falar de melhoria do Estado de Direito, não é apenas o Estado não viola, mas o Estado também sanciona, não deixa que os populares façam violação entre elas, que ninguém, portanto, fica impune pelo facto de
a justiça não está a funcionar como deve ser, ou os outros órgãos. Isso também é importante realçar. São esses aspectos que não são dados muita importância nesses relatórios, que também, para nós, temos que ter em conta. Isso é que é importante. Quando não há essa violação silenciosa, o cidadão comum sente que o seu direito à habitação, o seu direito à propriedade, o seu direito à segurança não está constantemente a ser violado. Isso é que é importante, que eu queria apenas acrescentar nesta análise, que eu acho importante. É evidente que há uma baixa de tensão nesses últimos 6 meses. Não há muita acusação de abuso da autoridade. Isso corrobora. Agora, é necessário ver outros aspectos também. Estamos numa semana em que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagui Nantan, convidou ao presidente Vaz, enquanto comandante-em-chefe das Forças Armadas, para visitar os paióis. Este convite ao chefe de Estado-Maior carrega, de certa forma, a submissão constitucional dos militares às autoridades políticas legitimamente eleitas ou coordenação entre as autoridades políticas e as chefias militares? Portanto, este ato é importante, mas só em si não revela submissão. Porque nós assistimos no passado o convite das autoridades militares, às autoridades políticas, inclusive à imprensa, para mostrar. Isso servia de pretexto para justificar o estado em que estavam a viver, para justificar algumas atitudes das Forças Armadas. Por isso, esse convite só não é suficiente. Mas mostra, uma parte, o relacionamento, o bom entendimento, porque não foi feito naquele sentido de justificar ou mal-estar as condições de vida, simplesmente para envolver o chefe de Estado como comandante em chefe, para receber orientações. Até seria melhor que se a iniciativa partisse do chefe de Estado. Se o Presidente da República decidiu, vou visitar, vou fazer isso, e houver uma abertura total por parte. Isso seria melhor. Quando tivemos as situações em que os políticos é que vão decidir sobre uma determinada ação relacionada com as Forças Armadas, não houver nenhum impedimento, nenhuma desconfiança por parte das Forças Armadas, aí podemos ter uma garantia de que há uma submissão total. Agora, quando a iniciativa continua a sair a partir das Forças Armadas, isso nos leva a dizer que ainda tem uma certa força, um certo poder. Quer dizer, os políticos atuam na margem daquilo que foi autorizado pelas Forças Armadas. Isso só em si não indicia uma submissão total. Devia haver, quando o governo pretende fazer recrutamento, quando o governo pretende fazer a promoção, as Forças Armadas nesse aspecto submetem, aí sim é que vamos. Mas quando são as Forças Armadas que vão propor, o governo simplesmente vai aceitar ou não aceitar, aí não há uma submissão total. Deve haver uma submissão total. Isso é que está previsto. Isso é que garante até a maior dignidade das Forças Armadas. Deve-se trabalhar. Portanto, este passo é um sinal importante, mas que não é suficiente. Deve-se continuar. O ministro guineense dos Negócios Estrangeiros efetuou uma visita a Angola, onde, para lá de assuntos inerentes a preparativos para a mesa redonda, foi abordada a questão do retomar da cooperação, que o próprio ministro Mário Lopes da Rosa reconhece ter conhecido momentos complicados, e é da memória coletiva que a missão militar angolana, MISANG, que esteve no país, foi um dos escudos justificativos do golpe de Estado de 12 de abril. Certas ou erradas estas justificações, Dr. Fodé, a questão é de saber se existe ou não alguma lição a tirar nas relações de cooperação entre Bissau e Luanda no domínio da defesa e, quiçá, de segurança. Eu acho lições para tirar em tudo em termos de relações com a Luanda, com a Angola, essencialmente. Primeiro porque, se formos ver a acusação de que as forças angolanas não estavam a servir o interesse da Guiné-Bissau, não partiu apenas a nível interior. Sejamos realistas. Havia interesses, portanto, externas, que a presença angolana incomodava aqui na Guiné-Bissau. Isso mostra um princípio nas relações internacionais. Não há vazio. Quando você retirar, alguém vai ocupar o espaço. Nós, Angola, sempre reservou um lugar privilegiado à Guiné-Bissau nas suas relações. Devido à história, devido à contribuição da própria Guiné-Bissau para a independência de Angola, Angola tem reservado algum espaço privilegiado que nós não soubemos aproveitar. E também há quem não está interessado para que a Guiné-Bissau aproveite. Se houver esses contactos, podemos enquadrar isso de que há as pessoas aprenderam a lição de que
o lugar que Angola reservou para a Guiné-Bissau, se a Guiné-Bissau não preencher, alguém vai preencher. E é um lugar muito importante. A nossa presença a nível internacional, muitas das vezes, foi suportada pelos apoios dos países amigos. Anteriormente sabemos aquilo que a Líbia constitui para a Guiné-Bissau, o pagamento das cotas, a resolução de alguns problemas da deslocação das nossas delegações, que Angola está disponível a assumir desinteressadamente. E quanto às Forças Armadas, nós sabemos que, devido às circunstâncias de Angola, que tem passado por uma longa guerra civil, investiu muito nas Forças Armadas. E hoje podemos dizer que tem excedentes. Tem excedentes em termos materiais, tem excedentes em termos de recursos humanos. E a Guiné-Bissau tem déficit. Podia aproveitar esses excedentes a nível militar. Nós estamos numa zona de potencial conflito. A zona da África Ocidental é uma zona que cada país, para explorar os seus recursos naturais, para poder manter a sua soberania, precisa ter forças armadas bem equipadas, bem treinadas. E ainda, hoje, as forças armadas não são pensadas apenas para a defesa, também para outras missões, como a manutenção de paz, portanto, a resolução de alguns problemas sociais, como de calamidades naturais. E nós podemos ganhar. As nossas forças armadas hoje não têm aviões, não têm aqueles materiais que são necessários para ajuda à população, como gostariam de ajudar. Nós assistimos, por exemplo, a quando de ébola, no início dessa atividade, quando as Forças Armadas estiveram muito disponíveis para ajudar a população, mas não tinha materiais. Uma pessoa tinha que trabalhar depois, emprestar a sua enxada ou catar a outra pessoa, quando nos outros países têm materiais para ajudar, concorrem mesmo para as obras públicas. E Angola, as Forças Armadas de Angola já têm isso em excesso. Podemos aproveitar isso. Não é uma ameaça a ninguém aqui no país. Talvez os países ou os outros adversários que não estão, ou os outros vizinhos que não estão interessados para o progresso, isso poderia constituir ameaça. Então todos nós podemos aproveitar em termos de uma força armada moderna com o excesso dos nossos irmãos da Angola. Por isso é necessário uma diplomacia mais ativa, uma diplomacia de ação, e também para isso é necessário, como uma mesa redonda, que haja um consenso, porque Angola já tem alguma desconfiança de que alguém aqui pode ver a sua a presença, o seu retorno como uma ameaça. É necessário que todo esse grupo de pessoas se convergem, que se crie consenso para atrair este investimento. Aproximamos-nos ao fim desta edição do Comentário da Semana, mas antes gostaria que abordasse a situação dos ex-funcionários da Administração de Esportes da Guiné-Bissau e da Câmara Municipal de Bissau, que depois do Palácio da República estiveram à frente do Palácio do Governo em protesto contra o licenciamento que consideram ser injusto. Informações indicam que o caso já foi dado por consumado pelas instâncias judiciais. Contudo, o Dr. Fodé concorda ou não que uma saída político-administrativa revelar-se-ia salutar para a solução dos problemas destes concidadãos, tal como deixou entender o Primeiro-Ministro em respeito, naturalmente, à separação de poderes? Primeiro, vamos ver, esses dois casos são diferentes, mas têm algo de comum, porque houve um grupo de pessoas que foram despedidos, mas que com a mesma justificação de que foram incorporados nessas instituições a quando da transição. Portanto, isso tem de comum. Mas a Câmara Municipal de Bissau e a APGB têm lógicas de funcionamento diferentes. A APGB é uma empresa pública. Uma empresa pública sai um pouco da administração. Portanto, funciona na lógica empresarial. Tem que dar resultados. Tem que dar resultado. Não é uma instituição de caridade para incorporar e pagar salários apenas como pensões ou como, portanto, alguns fundos de solidariedade. Portanto, tem que dar resultado. Tem que ter uma gestão muito empresarial, muito criteriosa. Quer dizer, tem que haver uma correspondência entre a sua despesa e o seu rendimento. Por isso, a sua produtividade é importante. Cada trabalhador tem que contribuir para a produtividade da empresa e, consequentemente, da sua produção é que vai ganhar. Se tiver mais consumidores, mais trabalhadores, não corresponde à produção, então vai ter saldo negativo. Então, entendemos que deve haver uma política
nessas instituições, isso é normal, que tem que haver uma racionalidade entre os funcionários e a necessidade da empresa em termos de produção. Se nesse âmbito a administração entender que não havia uma correspondência entre o número de funcionários e a sua necessidade em termos de produção e sua capacidade de pagamento do salário, tinha que fazer uma reestruturação. Neste âmbito, se as pessoas ficarem fora, tem que haver este sentimento portanto, desagrado. Só que, no caso da Câmara Municipal, também houve esta situação. Mas a Câmara Municipal de Bissau é uma instituição que o serviço que deve prestar está ligado portanto, à necessidade da zona onde opera. Só que o que estamos a assistir nesses últimos anos é o atraso na própria modernização do funcionamento da Câmara Municipal de Bissau. Um desses atrasos tem a ver com a não realização de eleições autárquicas, porque a Câmara Municipal de Bissau tinha que afastar um pouco das funções do governo. Ela tinha que pedir, tinha que cobrar serviços que vai prestar ao governo. E o governo também, quando vai pôr algum meio à disposição da Câmara, tem que exigir algum resultado. Como isso não acontece, portanto, não é fácil saber onde é que começam os poderes do governo central, onde é que acaba o poder da Câmara, as coisas acabam por ser misturadas. E a consequência, a Câmara ficou muito politizada, e politizada serviu durante algum tempo como um local de financiamento de algumas atividades político-partidárias. E também para pagar os favores que as pessoas têm prestado em determinados momentos. Como consequência, há um número de funcionários que as suas receitas não são capazes de suportar. E as receitas da Câmara não são apenas para suportar o salário, é para fazer os serviços. É por isso que, em alguns países, certos serviços são dados como serviços concessionados a empresas privadas para gerirem, como o saneamento, o fornecimento de energia, até alguns serviços como a escola, a saúde, em alguns países são atribuídos às autarquias locais. E a nossa Câmara não está em condições de assumir esse serviço, porque não está em condições de cobrar receitas. A maior parte das receitas que a Câmara recolhe serve para pagar os funcionários. Tem que haver uma lógica. Agora, esta é a parte objetiva. Temos que ver também o lado humano. Em que consistiria uma solução? Sim, o lado humano. Exato. Porque as pessoas que foram desempregadas, em princípio, são cidadãos guineenses que o Estado da Guiné-Bissau tinha obrigação de ajudar e criar condições para sobreviver. Se vão para o desemprego, é porque muitas famílias vão ficar a sofrer. Aí é que há lugar sempre a uma solução política administrativa. Portanto, não é uma imposição da justiça que vai resolver, mas as pessoas têm que ver, o governo não pode, mas também o governo deve tentar encontrar soluções paulatinamente, de acordo com a necessidade. Há a possibilidade de conversão. Portanto, mas também temos que compreender que estamos num Estado de Direito em que as pessoas têm que reclamar, quer tenham razão ou não, mas têm que exprimirem as suas opiniões. E neste âmbito também não será um bom sinal o governo ir contra a decisão judicial, mas procurar alternativa para cada caso tentar resolver, porque aquelas pessoas já, vamos ver, não serão apenas os que estiveram na manifestação, é que vão sofrer com esse desprendimento. É possível o Estado arranjar soluções para essas pessoas. A semana foi marcada também por um assunto de cariz judicial. O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Supremo Tribunal, ou seja, a decisão do Tribunal Regional de Bissau, com 8 anos de prisão efetiva a um deputado da nação. É a aplicação do princípio de olhos vendados ou de equilíbrio da justiça, ou a imunidade parlamentar pode influenciar algo nesta decisão judicial? Não, é necessário ver uma coisa. O caso começou, segundo as informações que vieram na comunicação social, desde 2012. Foi condenado na primeira instância, no Tribunal Regional. As partes não estiveram de acordo, recorreram para o Tribunal de Círculo. Depois também, como a lei dá a possibilidade de casos desta natureza, dando esta alçada, estamos a falar de cerca de 8 anos de prisão, que é a previsão,
depois de 140 milhões em causa. Isso dava a possibilidade do caso não terminar no Tribunal de Círculo, subir para o Supremo Tribunal de Justiça. Então, neste âmbito, enquanto não houver uma sentença definitiva do Supremo Tribunal, qualquer pessoa ainda é inocente. Há uma presunção de inocência. Então, este princípio de presunção de inocência faz com que não se pode afastar uma pessoa da candidatura enquanto não houver uma condenação definitiva. Então, a pessoa em causa podia candidatar-se como deputado e ser eleito como foi eleito, aí não é um deputado ainda, não é um condenado que está em causa. Depois, as pessoas ouvi alguns comentários que respeito de algumas pessoas que dizem, não, a questão é ética, não é jurídica, a pessoa não devia candidatar-se a deputado, ou nem o Supremo Tribunal não devia admitir. Não, neste caso, se a própria pessoa tivesse deixado de candidatar, ele estava a admitir tacitamente, silenciosamente, que era culpado. E como ninguém deve, ou ninguém antecipadamente aceita que é culpado de um determinado facto, portanto, não era de colocar esta questão à própria pessoa. Agora, temos uma situação em que o nosso sistema judicial precisamente foi organizado para que aconteça essas coisas. Primeiro temos Tribunal Regional, que é a primeira instância para esses tipo de casos. Como são os homens que fazem justiça, os homens não são perfeitos, criou-se uma instância acima para corrigir eventuais erros que possam surgir, ou falhas. E este tribunal, que é o Tribunal de Círculo, ainda existiu precisamente para corrigir. Mas também pensou-se que há casos de avultada importância que fazem com que exista uma instância suprema para corrigir essas distorções. Mas como também não podemos eternamente estar nesses recursos, a lei estabeleceu como a última instância o Supremo Tribunal de Justiça. E neste caso, como já há uma condenação, não, há uma confirmação, porque havia uma condenação no Tribunal Regional, depois o Tribunal de Círculo alterou, o Supremo veio a confirmar a primeira. Achou que o juiz, ou juízes, o coletivo de juízes que tinha decidido na primeira instância, tinha decidido bem. Portanto, neste caso, já a sentença transformou ou transitou em julgado, transformou numa condenação definitiva, a não ser que haja argumentos, alguns factos novos que não foram trazidos para o processo, que se provou que, se fossem levados em conta, a decisão seria outra. Isso já estamos a falar de recurso de revista, que é um instrumento processual que existe. Fora deste caso, a sentença transformou em definitivo. E neste caso, há uma pessoa que foi condenada, um cidadão nacional, se é deputado, não foi condenado porque praticou um ato como deputado, porque teve um conflito com a justiça, com a lei, que levou à sua condenação. Portanto, neste caso, deve cumprir, deve pagar o que foi devido, a não ser que a justiça pondere depois a forma de cumprimento, porque nós temos também o juiz de execução de penas, que vê qual é o resultado da execução de uma pena, porque o nosso sistema judicial não é um sistema apenas de retribuir o mal pelo mal. A pessoa fez mal, então temos que retribuir-lhe por um mal. Não, o nosso sistema é de ressocialização, de prevenção. Portanto, há ainda esta possibilidade de ser pensada as formas de cumprimento, as formas de pagamento. Há esta possibilidade dentro do nosso sistema judicial. Vamos terminar com um olhar a uma notícia do âmbito internacional, nomeadamente a morte de uma personalidade crítica ao presidente russo Vladimir Putin. Dr. Fodé, com perseguições e mesmo assassínio de personalidades críticas, pode-se admitir que a política ou a democracia está em crise no mundo? Não só por o facto deste caso. Vamos ver, neste caso, a Rússia ultimamente tem estado a fazer esforço para entrar no clube das nações democráticas do mundo. Mas devido a algumas situações internacionais, as mudanças geoestratégicas, a Rússia foi obrigada a voltar a fechar-se. Começou a crescer um certo nacionalismo. E em contrapartida deixou de haver um grande respeito. E a Rússia não tornou-se muito sensível às críticas internacionais. Isso também podemos ver, é o que está a acontecer.
Hoje as violações dos direitos humanos, portanto, dentro da Rússia, torna-se cada vez possível e fechado. Isso por quê? Porque hoje o poder, aquilo que ameaça a democracia no mundo, não é apenas essas violações, é porque há uma sobreposição do poder financeiro sobre o poder popular, que é o poder democrático. Vejamos o que está a acontecer na Grécia, aquilo que aconteceu na Itália e nos outros países como Portugal e Espanha, em que os governos democraticamente eleitos, na base de programas que têm apresentado à população, não conseguem governar porque as instituições internacionais não permitem que apliquem os programas que têm apresentado ao eleitorado. Neste âmbito, a democracia está, portanto, em risco, está subvertida. O poder financeiro está em cima do poder democrático. Porque vamos ver instâncias como a chamada Troika na Europa, o Fundo Monetário, Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, a imporem vontades a determinados países contra aquilo que o povo escolheu. Há uma inversão. E nós sabemos, o governo português do engenheiro caiu porque as instâncias internacionais não estavam de acordo com a sua forma de gestão. E hoje sabemos que o governo que existe em Portugal é bastante contestado por causa da sua política social. Portanto, dizemos que o Estado Social, que é o Estado mais próximo ao Estado Democrático Popular, está em decadência, porque há um poder financeiro. Hoje, o país que tem mais dinheiro acaba por impor, mesmo contra a vontade popular. Isso na Rússia está a verificar, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao poder popular. E o Putin, nós sabemos que a sua ascensão ao poder está ligado a algumas pessoas que conseguiram, a quando do colapso da antiga União Soviética, apoderar alguns bens do Estado e tornaram-se milionários, que continuaram a sustentar. E ele mesmo saiu dessas pessoas que estavam no antigo regime e continuaram a ser imunes a esses perigos, entre aspas, de pessoas que estão a tentar contestar o regime. Porque, para eles, se o regime de Putin cair neste momento, é o Ocidente que vai ganhar, porque o Ocidente está agora até nas portas da Rússia, na Ucrânia, na Letônia, na Polônia, que antigamente eram zonas de influência. A Rússia se sente ameaçada. E quem estão a ter o Putin como salvador deste nacionalismo russo, do orgulho do povo russo. E quem vai contra este nacionalismo, esta corrente, é visto como uma pessoa servidor do Ocidente. Isso acaba por legitimar internamente algumas violações, como essas mortes de opositores que se assistiu na última sexta-feira. Muito obrigado, Dr. Fodé, por ter aceito o nosso convite e agradecemos também a reflexão aqui feita nesta edição do Comentário da Semana. Desejamos que tenha uma boa semana de trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi assim mais uma edição do Comentário da Semana, uma reflexão integrada nas edições dominicais do telejornal, onde são analisadas algumas das notícias que fazem atualidade dentro e fora da Guiné-Bissau.